Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão prontos para a guerra hoje à noite? E quantos estão prontos para vencer? Só para vencer. Quantos? Quantos santos têm certeza que vão vencer essa batalha em nome de Jesus? Amém, queridos. Deus é mais do que poderoso, é todo poderoso, não é? E nele podemos todas as coisas. Então todos bem-vindos, né? Também estou feliz pela retomada do nosso culto de intercessão, que agora nós estamos dedicando aí esses dias aí a batalha espiritual, e é uma alegria podermos estar aqui de volta com o nosso culto, né? Mais essa bênção que representa que estamos vencendo essas etapas aí que assolaram as pessoas, né? E como esse vírus ele é sazonal, aqui no nosso período, que está um período de mais calor, menos chuva, ele tem pouca probabilidade, né? Para Piauí praticamente ele já deve ter sido eliminado, porque ele não aguenta 28 graus, e lá já está dando 45, né? E aqui está acima de 30, então ele é sazonal. Então, queridos, mais uma vez, que esta noite seja uma noite muito especial na sua vida, amém? Diga para o seu irmão do lado uma palavra profética, dizendo: olha, Deus quer te dar uma grande vitória hoje. Essa palavra, ela é profética, e aí a pessoa às vezes, com essa palavra, ele já recebe assim com aquela fé, e você já aplica na sua realidade. Aí você responde: eu creio, em nome de Jesus, amém? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Meus amados, este culto, ele, lembrando um pouco como é que funcionava, né? Temos pessoas novas. Esse culto, ele é um culto que a gente traz uma inspiração, uma palavra inspiradora, mas ele é voltado para a gente ministrar, orar com a igreja, não é? E aplicar aquilo que na verdade esse culto sugere, né? Ele nos motiva, que é exatamente de orarmos juntos, guerrearmos juntos. Queremos fazer esta batalha espiritual. Tem várias razões para a gente fazer batalha espiritual. A primeira delas é por sermos discípulos de Jesus Cristo, né? Primeira razão para a gente fazer batalha não é somente para um caso específico, não é somente para uma questão particular. A batalha tem que ser todo dia até a volta de Jesus, porque todos os dias, a todos os instantes, o inimigo ele se levanta contra aqueles que são salvos, aqueles que são eleitos, aqueles que estão rumo ao céu, aqueles que estão caminhando para a pátria celestial, aqueles que foram lavados e comprados no sangue de Jesus. Ele tem assim uma raiva, ele tem, sabe, queridos, assim um ódio tão grande, porque foi o que levou ele exatamente a perder todo o direito, foi a substituição, o homem recebendo a imagem de Deus. Então isso mexe muito com o inimigo. Ele tem um ciúme muito grande, uma raiva, e ele quer guerrear para poder tocar em Deus. Quando ele vê um filho de Deus ali tocado por ele, não é? Pelo inimigo no caso, então ele se vangloria, ele fica feliz. Por isso que a nossa batalha ela tem que ser todo dia. Então em todas as áreas, em todos os instantes, nós temos que fazer batalha espiritual. E nós vamos estar também no final orando, vamos estar ungindo algumas áreas aí, vamos estar fazendo também uma unção. Para essa noite de hoje, nós selecionamos um tema, aquilo que é o ponto inicial da gente entender a batalha espiritual. Foi até um pouco abordado na semana profética, que são as brechas espirituais, não é? Então diga comigo: vencendo. Perdão, não é vencendo, eu confundi, porque batalha é vitória, mas não é vencendo, é fechando. Diga, vamos lá: fechando as brechas espirituais, ok? Queridos, a brecha, ela é a base legal para que o inimigo ele possa agir em nossa vida. A brecha, ela é um simbolismo de que de alguma maneira, né, o inimigo conseguiu acertar uma pessoa. Imagine uma feridinha no corpo, né? Aquilo ali é um ponto de infecção, é um ponto que pode alcançar sistema nervoso, corrente sanguínea, não somente pele, mas todo o ser da pessoa. Por uma pequena ferida, por uma picada, pode causar danos horríveis. Então as brechas espirituais, né, que se compara com uma pequena rachadura, uma pequena abalo de estrutura,
é o que o inimigo procura fazer para poder alcançar e danificar, né, um filho de Deus. Então nós vamos analisar esse ponto que se torna a base legal, aonde o inimigo ele consegue acessar e adentrar. Nós temos um episódio na Bíblia Sagrada, uma história muito interessante que vai contextualizar. Quero convidar você para abrir comigo em Neemias, no Velho Testamento, capítulo 4, no versículo 7. Para a gente entender um pouco esse contexto de brecha espiritual, né? É por onde o inimigo ele quer passar aí um dardo, ele quer passar aí o seu intento na vida de um servo de Deus. Neemias, para quem é mais novo aí, você vai olhando aí no Velho Testamento, depois de Juízes, Crônicas, né? Depois de Crônicas você vai chegar em Neemias, vem Juízes, Reis, né? Samuel, aquele livro todo, aí chegando antes de Salmo, você vem Esdras, Esther, basicamente você vai ver depois de Esdras, aí você tem Neemias, antes de Esther. Ok, quem achou, diga amém. O versículo 7 diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Só esse texto mesmo, só esse versículo para a gente poder contextualizar já é suficiente. Tem um contexto grande, mas aqui os irmãos conhecem a história de Neemias nessa restauração dos muros de Jerusalém. E essa restauração, queridos, ele tem um foco muito importante com esse tema, que foi guerra o tempo todo, foi batalha o tempo todo. Por quê? Porque Israel, Deus construiu um templo e fez os muros ao redor de Jerusalém, a cidade santa, né? Cidade consagrada ao Senhor. E havia o templo de adoração, com toda a arquitetura que Deus montou também para o templo, né? Com os utensílios, com funcionamento, ordem de culto, etc, etc, etc. Então no templo tinha a espiritualidade do povo. Era no templo onde ele se dedicava a ouvir a palavra, para ouvir Deus falar com o povo, né? E o muro, ela representava a proteção, né? Exatamente a proteção contra os inimigos, né? Contra ali os invasores, etc. Mas o segredo não estava no muro, estava no templo. Era no templo que ali a vida espiritual era para ser desenvolvida, aonde a pessoa iria exatamente ouvir o Senhor falar, e ali ele recebia aquela palavra e se ajustava à voz e à palavra de Deus. O que aconteceu é que Israel, ele foi saindo do propósito de Deus. Israel saiu daquele plano de Deus, e acontece então que por eles não darem mais ouvidos à voz de Deus, então Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Foram cativos pelo Império Babilônico, ficaram 70 anos cativos por não darem ouvidos, ou seja, porque ali a parte do templo não tinha mais tanta importância, então eles perderam o sentido. Então Deus permitiu um invasor, que foi o Nabucodonosor, e 70 anos depois, quando o Império Babilônico é levado por outro império, então o povo, depois de ter enviado, Deus tem enviado outros profetas, muitos profetas, falando a respeito de porque eles deram esta brecha, porque eles deram este lugar, houve toda aquela desolação. E o Império Babilônico, né, quando tomou de conta daquela cidade, ele destruiu o templo e os muros, né? Então, tudo por conta da espiritualidade. Então o foco que nós queremos colocar aqui, já para impedir essas ações, é exatamente, queridos, olhar
a nossa espiritualidade. Quando nós não observamos esta espiritualidade, então brechas são levantadas, assim como aquele muro começou a ter brechas físicas, mas no sentido espiritual, porque aquele culto não tinha mais prazer, não tinha mais importância, sabe? Aquele povo não estava mais atento ao que acontecia no templo com relação a Deus, e isto foi enfraquecendo, foi quebrando as estruturas espirituais do povo, e o inimigo se fortaleceu em função do povo, da fraqueza do povo, das brechas que foram acumuladas na vida do povo. Então, depois desse período, depois de ouvir tantos profetas e tantas vezes o Senhor ministrando a esse respeito, então o povo começa a entrar num nível de quebrantamento. Deus usa Neemias e usa Esdra para fazer um processo de restauração, né, da vida espiritual do povo. Deus não queria fazer apenas construção, Ele não queria levantar mais um prédio, mas Ele queria reconstruir a vida espiritual, que o maior desabamento não foi o muro físico, nem o templo físico, mas sim a espiritualidade do povo. Então esses dois homens foram usados por Deus para reconstruir esta vida espiritual, e aí eles trabalharam juntamente com outros profetas também ministrando. Mas aqui retrata basicamente então o fato quando Neemias ele está fazendo essa reconstrução, quando ele começa a fazer aquele trabalho, que foi um trabalho muito árduo, não é? Muito árduo. Então os inimigos, que aqui pareciam ser só inimigos físicos, mas eles sabiam a simbologia desse trabalho. Reconstruir os muros de Jerusalém era trazer a presença de Deus de volta, né? Porque o templo também estava sendo reconstruído, primeiro foi o templo. Então essa presença de Deus reconstruída ali, ou trazida de volta, resgatada, então para eles isso incomodava muito, porque aqueles inimigos sabiam que Deus vencia aquelas batalhas através da espiritualidade do povo. Não era através, quando eles iam para a guerra, por exemplo, eles não era na competência do exército, não era na tecnologia do exército, não era na força das armas do exército. Teve vez de eles não vencerem com quase arma nenhuma, era porque Deus ele estava à frente daquele povo. Teve uma vez que um rei numa batalha, ele não botou o exército, ele botou uma banda de música para adorar, para tocar, e aquele povo adorava ao Senhor, e naquele momento os inimigos começaram a ser derrotados, porque quando Deus estava presente, quando Deus está presente na nossa vida, irmãos, é o Senhor que vence por nós, amém? É Deus que vence as nossas batalhas. Deus ele usa os meios, nos dá a condição de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então é o Senhor na frente, é o Senhor no centro da nossa vida, que Ele faz tudo isso. Então aqueles inimigos, eles ficaram muito irritados quando viram o desenvolvimento, né? O inimigo vendo que a obra está andando, que a obra está sendo desenvolvida, que a obra está sendo feita, então ele vai fazer estratégias, né? Ele vai usar de ardis, ele vai usar de meios para poder impedir, porque ele sabe que tudo isso vai trazer a presença de Deus, vai trazer mais unção, vai trazer mais graça, mais poder. E então o inimigo furioso começou agora a levantar esse plano. Por quê? Porque eles observavam que as brechas dos muros estavam sendo fechadas, já estava numa altura onde estava sendo feita a reparação de tudo, e aquilo mexeu com eles, né? E com isso eles dizem aqui que essa simbologia de Sanbalat, Tobias, Gesem, os arábios, os amonitas, os adodistas, eram aqueles adoradores de Asdod, não é? Era um templo de Asdod, ou seja, idólatras mesmo, pessoas ligadas à feitiçaria, não é? Tudo que era inimigo de Deus. E eles viram essa reparação dos muros, que ia avante, já começava a fechar aquelas brechas, ficaram, a palavra aqui está no plural, ficaram sobremodo irados. É isso que o inimigo fica, irmão. Se você buscar a Deus, ele vai ficar irado. Mas nós somos mais do que vencedores, e ele é que foi derrotado. A nossa convicção tem que ser essa. Porém, ele se ira quando ele sabe que você está fechando as brechas. Quando estas brechas começam a se fechar, então o inimigo fica irado, porque ele sabe que é através da cruz, é através do sangue de Jesus, aonde ele foi derrotado, aonde foi proclamada a derrota dele, a sentença dele, a vergonha dele. Então ele fica muito irado com isso.
Por quê? Porque essas brechas estão sendo fechadas. E nós começamos a fechar as brechas. Imagina aquele período, aquele dia quando você deu lugar a Deus. Você resolveu aceitar Jesus no seu coração, ser expiado pelo sangue de Jesus, lavado completamente, de receber, sabe, esse presente maravilhoso do Senhor, de redenção, reconstruir a sua vida num novo paradigma, num novo padrão, não mais no padrão conforme o mundo e conforme o inimigo traçava para você, mas agora um padrão divino, um padrão, sabe, de Deus celestial, com a presença do Espírito Santo e com o auxílio de anjos na sua vida. Isso deixa o inimigo furioso, irmãos, deixa o inimigo furioso. Então ele vai fazer muitas e muitas ciladas para poder tirar a pessoa dessa posição e não reparar brechas, as brechas, porque nós começamos a fechar estas brechas quando nós fazemos esta entrega total de coração, quando há aquele arrependimento genuíno, quando aqueles pecados foram ali colocados na cruz, quando aquela dívida foi cancelada, quando nós realmente ali quebrantamos a nossa vida por entender que o pecado dominava a nossa vida, mas que agora não domina mais. E então, quando nós, queridos, estamos nesta condição, então o Senhor repara todas as nossas brechas, o Senhor fecha completamente as passagens, as entradas, as portas de legalidade e toda a legalidade que Satanás construiu na nossa vida, não somente para nós, mas inclusive aquela que toca a nossa descendência, aquela que já veio da nossa ascendência e que também é para a nossa descendência, porque tem brechas espirituais, irmãos, tem brechas espirituais, quando não reparadas, elas vão tocar não somente a nossa vida, não somente o nosso físico, nossa saúde, nossa vida espiritual, mas toca a nossa descendência. São passagens, são portas de entradas, que aquilo pode alcançar pessoas mais distantes, que não vão nem saber da causa daquela brecha, mas que podem ser tocadas, podem ser vitimadas. Olha, queridos, a questão das brechas espirituais é a base de legalidade para o inimigo agir em muitas gerações, inclusive, em muitas gerações. Mas o Senhor, Ele providenciou para nós esse instrumento de resgate, esse instrumento de nós podermos nos manter. Houve uma assolação terrível, o muro aqui foi destruído, houve uma desolação, templo e muro, foi uma coisa horrível, uma fatalidade. Ninguém imaginava que aquilo poderia voltar a ser reconstruído, ninguém imaginava. Aquele nível de destruição, com fogo, com uma ação tão agressiva, né, de estupro, de morte, de violação de mulheres, matança de crianças, foi algo tão terrível, deixou assim um povo, sabe, eles não tinham mais fé que aquilo poderia. Então Deus levanta e usa um Neemias, e usa um Esdras e outros profetas, para poder trazer ao povo uma palavra, que Deus é aquele que, assim como operou no passado, fez grandes coisas, estava pronto para fazer tudo novamente, se o povo se quebrantasse na presença de Deus. E aquele povo, embora dando trabalho, irmãos, mas ele se quebrantou. Ele ouviu Neemias, ouviu Esdras, fizeram jejum, oração, se humilharam na presença do Senhor, porque a questão não era apenas civil, física, não era apenas uma construção de um prédio, como nós falamos, tinha que ser uma construção espiritual. E aí está a questão. Às vezes nós não percebemos que as coisas, o problema não está nas questões físicas e materiais, o problema está nas questões interiores da nossa vida. Os problemas estão nas questões de ordem espiritual, dentro do nosso coração, através da nossa percepção, através da forma como nós desenvolvemos a nossa vida. Israel conhecia, entendia, tinha reis, sacerdotes, profetas, mas o seu coração começou a ficar distante de Deus, e aquilo permitiu que houvesse essa desolação. Mas Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de providência, de resgate, de restauração, e Ele quer fechar estas brechas no meio do seu povo. Ele providencia isso. Então, meus queridos, nós precisamos, no nível de batalha espiritual, entender que nós não somos super-homens,
que nós não somos pessoas perfeitas, que nós não somos pessoas que estão tão preparadas ao ponto de subestimar um contra-ataque do inimigo, ou até mesmo sofrer uma emboscada do inimigo que venha nos causar um terrível dano. Isso aconteceu com príncipes, com homens de Deus, né, ao longo da história de Israel. Mas o que nós precisamos entender e perceber aonde está a brecha espiritual, aonde está aquela base de legalidade. Eu convido a você a ler comigo em 2 Coríntios, no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11, tem um texto muito forte que fala disso, da gente discernir esta brecha espiritual. Esse versículo diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou em outra versão fala, os seus ardis. Satanás tem desígnios, tem ardis, ciladas, intenções, projetos, e nós, povo de Deus, não podemos ignorar isso, porque ele trabalha de forma tão astuta, tão sutil, que às vezes nós não conseguimos perceber. É preciso uma espiritualidade atualizada, é preciso uma percepção que seja lubrificada com o colírio do Espírito Santo, porque senão a pessoa não vai perceber. A pessoa às vezes vai olhar, mas não vai ver, vai ouvir, mas não vai entender. Por quê? Porque está faltando elementos divinos naquela espiritualidade. Está faltando alguns elementos no coração para amolecer e fazer entender. Então ele vai levantar ardis, ele vai levantar ciladas, e ele quer tomar vantagem, ele quer se aproveitar do lado humano. Ele é um ser espiritual, ele sabe coisas muito mais do que a gente, ele conhece até a própria palavra, ele conhece todo o nosso estilo de vida, ele sabe nossas vulnerabilidades, e ele então quer se aproveitar de nós. Só tem uma forma dele não se aproveitar, é quando nós exatamente estamos ali atualizados na vida espiritual. E quando falamos atualizados, irmãos, não colocamos a religiosidade, porque a religiosidade não fez nada por Israel. A religiosidade acabou, foi humilhada diante daqueles inimigos de Israel, porque eles mantiveram uma religiosidade, tradições, uma série de coisas, mas foram humilhados porque não havia espiritualidade. Não havia mais um coração ali pronto na presença de Deus. Então, hoje, nós precisamos estar sempre observando isso. Por onde é que o inimigo está andando? Até a volta de Jesus vai ser isso. Ele está ao nosso derredor, ele está buscando quem ele possa tragar, ele está dando sinais da presença, ele está fazendo alguma coisa. Tem alguém ali que está sendo um canal, tem uma situação que está esquisita. Orar, discernir e não aceitar os ardis de Satanás, que aqui diz que ele está querendo tomar vantagem pelos seus ardis. Então, se a pessoa já começou, já entrou numa situação do ardil, pisou, caiu, ali se forma uma brecha, e nessa brecha ele já tem que fazer a reparação imediata. E às vezes essa brecha não é reparada, e aí começa então a base de legalidade. Aí começa o fluxo dos dardos, que começa a entrar numa área, passa para outra, passa para a descendência, começa a afetar, e então um abismo vai chamando outro abismo. Por quê? Porque foi ignorado os ardis de Satanás. Sabe, querido, a religiosidade, ela leva o povo religioso a uma soberba, uma arrogância, de achar que está intocável. E aí vem frases de efeito: em nome de Jesus eu te repreendo, tu não me toques. É frases de efeito que não tem autoridade nem unção. Então é preciso entender que a percepção, o quebrantamento de coração, a atualização espiritual pelo sangue de Jesus, para nos levar a uma vida de santificação. Aí sim nós conseguimos fazer a reparação. Porque o que acontece? A religiosidade não santifica. A religiosidade, ela dá uma satisfação apenas religiosa, mas não santifica.
Então, quando a pessoa ela não atualiza essa espiritualidade pela santificação, quando ela começa a perceber, ver e anular, neutralizar, se retirar, então ela está se santificando, e aí então o inimigo ele fica sem condição de tocar ou de continuar os seus intentos, os seus ardis, os seus projetos. E é para isso que o Senhor, Ele nos dá toda a condição da gente entender, porque Ele é astuto, irmãos, é muito astuto o inimigo. Ele não respeita título, ele não respeita função, ele não respeita tempo de religião, ele não respeita tempo de fé, ele não respeita a posição financeira, ele não respeita ninguém. Nem o rei Davi, segundo o coração de Deus, escapou, porque ele fez uma baita de uma cilada, ele fez um ardil terrível. Então as brechas espirituais, elas podem ser fatais, não somente para um, mas pode ser para uma família inteira, pode ser para uma história de família. Tem situações que entraram por brechas em questões até culturais, que afetaram e contaminaram uma cultura de um povo, não é? Então aqui, imagine 70 anos num cativeiro, por conta de que? Brechas acumuladas. Então aquele povo centrado em Deus, com profeta e sacerdote, um povo de exclusividade, mas aquele povo começou a não prestar atenção na espiritualidade, e sim somente nos ritos. Irmão, nós estamos em dias tenebrosos, estamos em dias perigosos, e às vezes nós não temos a percepção aonde está o demônio, aonde está a influência satânica, e aquilo começa a ser banalizado, começa a ser tratado com uma certa até displicência, e então o inimigo ele fica feliz com isso, e ele fica mais fácil de agir e de fazer a ação dele, porque esse é o propósito dele, né? Fazer o propósito dele é esse, é fazer com que a gente abra a brecha para ele poder fazer as entradas das intenções dele, os seus ardis, os seus desígnios, não é? E assim ele vai ficar em vantagem. Fica em vantagem, porque a gente quer concluir dizendo o seguinte: o inimigo diante do povo de Deus, ele não reage, ele não age com mentira, mas com verdade, porque a única vez que Satanás ele procede com verdade é contra o povo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele chega diante de Deus para nos acusar. Então ele não vai chegar diante de Deus com mentira, porque ele sabe que não pode, não tem condição, mas ele chega diante de Deus com a verdade, porque ele se torna o nosso acusador, e fala na Bíblia que é acusador dos nossos irmãos, é povo de Deus. Como é que ele acusa um servo de Deus? Ele vai dizer assim para Deus: olha, eu o seduzi, eu fiz um ardil, fiz uma cilada, o tentei, ele caiu, me deu brecha, eu tenho legalidade, agora eu quero fazer esta ação. Ele reivindica um direito, ele reivindica diante de Deus com a verdade, porque ele passa a ser um acusador, e nessa situação de acusador, ele causa danos por uma legalidade que foi construída pela permissão da pessoa. Ele não pode chegar e entrar num servo de Deus, ele não pode chegar e tomar posse do coração de um servo de Deus, porque nós somos lavados e comprados no sangue de Jesus, mas ele faz o ardil, ele faz a cilada, ele chama para descer, ele chama para que a pessoa possa exatamente então cair naquilo. Aí ele constitui-se com a legalidade, ele pede permissão, mesmo assim, para um servo de Deus que deu a brecha, ele ainda tem que ter a permissão como acusador para poder continuar a legalidade, porque nós passamos pela cruz, e é desta forma que ele vai trafegando muito dos seus dardos por estas brechas, e estas brechas não podem ficar abertas. Então nós precisamos fechar. O Espírito Santo ele ilumina a nossa vida, a nossa mente, aonde nós estamos errando, aonde estamos sendo negligentes, aonde nós estamos deixando de prestar atenção, aonde nós estamos deixando de buscar ao Senhor para atualizar a nossa espiritualidade, como o nosso coração vai ficando. Então isso tudo o Espírito Santo nos ajuda. É preciso então se voltar para os elementos divinos, para que isso venha sobre nós, para nos abrir os olhos, para nos fazerem tentar, para alcançar nosso coração, porque quando chega na dureza do coração, irmãos, é uma situação já crítica. Quando o coração endurece, aí não vai mais dar ouvido, tudo fica muito pesado, tudo fica muito difícil, aí vem argumentação, aí vem tanta defesa pessoal, e aí a pessoa está com o coração já duro, machucado, aí entra a amargura, e a amargura ela é a raiz de maldição predileta de Satanás, porque ela tira a pessoa da graça de Deus. A amargura leva para uma dissensão, a dissensão leva
para, sabe, ressentimentos, aí depois vem quebra de relacionamento, aí a pessoa começa a ser julgador, começa agora a ver problema em tudo, porque na verdade o coração está amargurado, ressentido, está ali cheio de ressentimento, olhando que as pessoas estão totalmente erradas, e começa então a apontar erro, começa só a ver isso e não consegue ver dentro do seu coração as ações erradas, aquelas coisas que estão acontecendo, porque o coração endureceu. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. Então por isso que ele tem que atualizar uma espiritualidade, tem que se reservar, tem que começar a fechar os seus ouvidos, somente para ouvir para Deus, fechar a sua boca para ficar somente ouvindo mais o Senhor, ter momento de reserva, de meditação, sabe, queridos, para discernir e fazer como Davi: Senhor, me mostra, Senhor, fala, me orienta, me diz onde está, não é? Tem alguma coisa má, tem alguma coisa que está me causando dano, alguma coisa que está me distanciando de Ti, Senhor, mostra-me, Senhor. Então esses momentos de reserva, no mundo tão agitado hoje, isso está ficando complicado, né, irmãos? Mas tem um preço a pagar, é muito alto, não vale a pena. A gente tem que ter momento de reserva, sabe? Você está com um dia muito complicado, tira uma hora de madrugada, levanta um momentozinho de madrugada, tira um tempozinho para Deus, porque aquele tempo que você reserva com Deus vai se transformar em grandes benefícios, em grandes respostas de oração. Muitas das vezes céus de bronze se estabelecem por causa de brechas espirituais. Fatalidades acontecem, doenças e outras coisas mais, não é? Porque céu de bronze vai orar, pedir, e aquilo não vai ter resposta. Mas quando você começa a atualizar, você começa então, sabe, sincronizar os seus ouvidos com a linguagem de Deus, e aquilo começa a quebrar a área, você começa a ter aquele tempo, aquele refrigério, aquilo começa a lhe dar, sabe, entendimento para saber como andar, como proceder, e ali como deixar de lado algumas coisas, e ali o Senhor vai operando. Amém, queridos? E nós cremos no nosso Deus. Concluindo, Deus, Ele é um Deus muito maravilhoso. Ele é um Deus assim que a gente tem que estar sempre grato a Deus, porque Ele percebe, Ele vê que nós cometemos um erro tão grande, mas Deus, Ele vai imediatamente trazer uma situação, uma providência para nós, não é? Ele vai abrir uma porta, como foi aqui para Israel. Israel errou muito com Deus. Israel errou demais. Você tem uma nação que não podia errar, era Israel, porque Deus deu tudo de melhor para aquele povo, né? Patriarcas, sacerdotes, reis, profetas, ministros de alto nível, né? Imagina um homem como Elias, né? Como Moisés, pessoas daquele que lá tinha o povo assim mesmo, ainda errava. Então, mas Deus, Ele sempre usando de misericórdia, Deus sempre trazendo uma oportunidade, porque Deus nos ama incondicionalmente. O que nós precisamos é absorver a direção de Deus, absorver aquela orientação que Ele dá, e a gente então entender que quando Deus nos fala, é porque Ele quer nos prevenir contra um astuto inimigo que está ao nosso derredor, e Ele está nos prevenindo, nos alertando, e tem uma forma de lidar com esse inimigo. Não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus, porque é Ele que botou para fora esse inimigo lá do céu. Ele começou tudo, foi lá no céu, né? Então essa intenção do inimigo, se ele fez lá no céu, imagina o que ele não quer fazer aqui na terra. Se ele conseguiu fazer uma batalha no céu para levar anjos a desobedecer a Deus, imagine o que ele não quer fazer aqui na terra, no meio de uma igreja, instituição, no meio de um povo terreno que tem limitações, que já tem a semente do pecado, que tem a velha natureza. Imagine o que ele não quer fazer e o que ele não pode fazer. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, é por isso que nós precisamos do discernimento, da atualização, né, irmãos, de estarmos com o coração ali voltado para entender e proceder de acordo com a exigência do Senhor para a nossa vida, porque o tempo está chegando no fim, não é? O tempo está chegando no fim, Deus está abrindo essa oportunidade, e a gente está nessa batalha espiritual, temos que vencer estas brechas, nesse nível de batalha. Então você faça uma reflexão: será que tem alguma brecha na minha vida? Será que alguma brecha que ficou aí presa, alguma entrada, alguma coisa foi feita que está dando legalidade, né? Quais são os sintomas desta brecha? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua visão? Como é que está a sua disposição? Como é que está a sua ligação com Deus? Tudo isso você vai discernir nesse aspecto de brechas espirituais. Amém? Nós vamos ter um momento agora de oração, e nós vamos estar orando neste momento
por todo o povo de Deus, todo mundo junto. Quero convidar a pastora para a gente estar orando junto aqui. E você vai estar nesse momento de oração, o Ministério de Louvor vai estar também ministrando um pouco, e a gente vai estar orando, e deixa o Senhor ministrar com você nessa hora. Você pode ficar mais à vontade, sair para o canto aqui da parede, essa oração é bem informal, né? Depois, no final desta oração, nós vamos estar fazendo um momento de unção, mas agora é o momento para você fazer esta reflexão dentro dessa ministração de oração, que a gente vai estar fazendo de batalha espiritual. Você pode ficar de pé um momento agora, e aí a gente pode fazer então esse momento de oração.